Muito bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Louvado seja o Senhor Jesus, que nos abençoa, que nos dá vida. Como você está passando? Está tudo bem aí na sua casa, com a sua família? Que o Senhor te abençoe abundantemente nessa manhã de domingo. Dia maravilhoso, dia extraordinário. O Senhor nos fez para o louvor da sua glória e nos deu de presente dias maravilhosos como esse, para realmente experimentarmos da sua graça, do seu poder e podermos adorá-lo. E eu quero convidá-lo a fazer isso nesse momento. Vamos adorar o Senhor nessa manhã de domingo, com toda a força do nosso coração, com todo o nosso entendimento. E eu quero ler somente um versículo que está lá em Salmo 19, versículo 14, que diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia! Que nessa manhã as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração seja realmente agradáveis ao Senhor, porque tudo que nós formos fazer aqui, nesse momento, eu aqui da igreja, transmitindo esse culto, e você aí na sua casa, participando, tudo que fizermos é para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Ele se agrade de nós, que Ele receba todo o louvor, toda a gratidão do seu povo. Quero orar com você. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus querido, muito obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela proteção da noite. Podemos dormir, descansar e agora, ó Deus, estarmos aqui nessa manhã de domingo, dia do Senhor, para adorar o Senhor, porque é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Que o Senhor venha a se agradar de nós, derrame sobre nós a tua graça, as tuas bênçãos, ó Pai, sobre o seu povo que agora se encontra reunidos. Cada um, ó Deus, na sua casa, reunidos em família, que, ó Deus, nesse momento, o Senhor se agrade do teu povo. Receba, ó Deus, como aroma suave, toda adoração, todo louvor, e que o Senhor venha renovar as nossas forças. Ó Deus, fortalecer a nossa fé nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, amém? Que bom que estamos aqui mais um domingo para juntos adorarmos e louvarmos o nome do nosso Senhor, amém? Que bom que você está aqui. Vamos declarar o quão grande é o Senhor, amém? Deus, nosso Deus é um Deus grandioso, majestoso, poderoso, amém? Então vamos louvar e glorificar o nome dele, em nome de Jesus.
todos hão de ver. Amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus na manhã desse domingo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Carta de Paulo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21, que é uma oração do apóstolo Paulo pela igreja de Éfeso, mas é uma oração para a igreja do Senhor. A oração de Paulo também chega a nós nessa manhã de domingo. Então abra aí a sua Bíblia, preste bastante atenção. E diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que oração extraordinária. Quando nós lemos a oração do apóstolo Paulo, nós ficamos até com medo de fazer uma oração em público. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo não tinha essa intenção. Paulo nunca teve a intenção de parecer intelectual, ou mostrar que ele estava acima dos outros irmãos, ou tinha um conhecimento maior do que os outros. Não. O que Paulo faz aqui nessa oração é expor a sua vida com Deus, a sua experiência com Deus. E oração é assim mesmo. Nós, em oração, nós sempre revelamos a nossa intimidade com Deus. Se eu não tenho intimidade com Deus, a minha oração normalmente é uma oração assim, que eu me perco nela, eu tenho dificuldades de falar. Por quê? Porque eu não tenho intimidade com Deus. Não é assim? Quando a gente conhece uma pessoa recentemente, a gente não tem muita conversa. A gente conhece uma pessoa, a gente começa a ter algum discernimento sobre a vida daquela pessoa, mas conforme o conhecimento, a intimidade, os laços vão aumentando, aí a conversa também aumenta, aí a conversa fica melhor. Nós sabemos, por exemplo, com uma pessoa que a gente tem afinidade há muitos anos, exatamente quais assuntos nós queremos tratar quando nós estivermos com essa pessoa. E nós temos uma facilidade muito grande de fluir a conversa. Por quê? Intimidade, conhecimento. Então, o apóstolo Paulo, ele fala palavras maravilhosas e palavras profundas, não palavras que ele tira da cabeça assim de repente. Não, isso tudo é fruto de uma experiência pessoal com Jesus. Tudo o que ele diz, tudo o que ele ora e tudo o que ele pede
para a igreja de Éfeso, para nós, para a igreja da Barra do Itapemirim, é fruto de uma experiência pessoal com Jesus. Por isso, antes de começarmos a falar do texto, nós já aprendemos uma lição poderosa para a nossa vida, que nós precisamos cada dia termos intimidades com o Senhor Jesus, uma intimidade com o Senhor a cada dia. Nós, como diz o apóstolo Pedro, na verdade a sua última palavra, no último versículo da sua segunda carta, ele diz que eu e você precisamos prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Nós precisamos crescer, conhecendo a graça, conhecendo o Senhor Jesus. Nós precisamos crescer, conhecendo o Senhor, tendo intimidade com o Senhor. Essa é uma ordem do apóstolo Pedro. Isso do apóstolo Pedro para nós não foi uma sugestão, foi uma ordem do apóstolo de Cristo. De tal forma que eu e você precisamos nos preocupar com isso. Você tem se preocupado com isso, amado irmão? Nesse ano, a sua preocupação está em conhecer o Senhor Jesus. A sua preocupação está em ter intimidade maior com Cristo, em conhecer o Senhor Jesus. Você tem como objetivo nesse ano crescer espiritualmente, crescer em poder espiritual. Qual é a sua preocupação? O apóstolo Paulo aqui, na carta aos Efésios, ele demonstra para a igreja uma intimidade muito grande com o Deus Pai. Ele demonstra o conhecimento muito grande de Cristo e ele se relaciona com o Espírito Santo. Essa oração é uma oração que envolve toda a Trindade. O apóstolo Paulo é um homem que tem intimidade com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele tem autoridade para orar dessa forma que ele orou, por causa da sua experiência pessoal com Jesus, por causa da sua intimidade com Deus, por causa do conhecimento de Cristo. Então, a primeira lição, antes de nós entrarmos nessa oração maravilhosa, profunda do apóstolo Paulo, essa lição fica para mim e para você. Eu e você precisamos prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. E o conhecimento do Senhor Jesus se dá pelas Escrituras. Eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso conhecer a palavra de Deus. E de acordo com o que eu vou conhecendo as Escrituras, o Evangelho, e esse Evangelho vai tomando conta da minha vida, vai ocupando todo o espaço do meu ser, e mudando a minha consciência, mudando a minha mente. E agora eu tendo discernimento espiritual muito maior do que eu tinha, eu começo agora a ter uma intimidade, um conhecimento maior de Cristo. E eu começo a experimentar assim coisas novas em Cristo Jesus. E eu vou me fortalecendo na graça. E aí sim, como o apóstolo Paulo, a minha oração, a sua oração agora, é uma oração sim mais consciente. É uma oração sim de uma pessoa que transmite aquilo que está dentro do coração, e aquilo que está dentro do coração é revelado por Cristo Jesus através da sua palavra, por causa do seu conhecimento de Deus. Quando eu conheço mais e mais a palavra de Cristo e tenho intimidade com Jesus, nas minhas orações, eu sei exatamente o que eu preciso dizer, o que eu preciso pedir, o que eu preciso clamar. Porque foi assim que Paulo fez. Nessa oração, você percebe, e é a segunda oração de Paulo, antes de chegar na metade da carta dele. Paulo começa a escrever a sua carta, e no primeiro capítulo, ele já faz uma oração maravilhosa pelos crentes de Éfeso. Ele ora pela igreja do Senhor. E se você ler a oração de Paulo, o apóstolo Paulo, ele não pede em nenhum instante por alguma questão material da vida dos crentes de Éfeso. Paulo não está pedindo nada material. Paulo não ora pedindo cura física, por exemplo. Não. Paulo, ele, na primeira oração, no primeiro capítulo, você percebe que a oração de Paulo é muito específica. E a oração é para que
Deus fizesse, através do poder do Evangelho, que todos os crentes fossem tomados do conhecimento da verdade, que o Evangelho entrasse no coração dos crentes de Éfeso, que todos aqueles irmãos pudessem ter o coração, a vida, o ser completo, cheio, transbordante de Deus, do Evangelho de Cristo, que eles pudessem sim conhecer a Jesus, conhecer a obra de Cristo. Essa foi a oração de Paulo, a primeira oração, o conteúdo da oração. Paulo em nenhum momento ele pede por alguma coisa material. Paulo ele sabe das dificuldades, Paulo ele sabe das necessidades do povo de Deus, mas a grande diferença de nós, por exemplo, e do apóstolo Paulo, é que Paulo, ele, com o conhecimento que ele tinha de Cristo, ele tinha discernimento daquilo que era realmente necessário e essencial para a vida do crente, e aquilo que são coisas secundárias. E por quê? Porque Paulo sabia da oração, da palavra de Deus no Sermão do Monte, por exemplo, quando Cristo diz aquela multidão de pessoas, dizendo, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo, ele tem discernimento dessa verdade. Ele sabe que o necessário para a vida de todo crente, de todo cristão, não é a comida, não é a roupa, não é a saúde física. Como eu venho falando aqui há algum tempo, o necessário para a minha vida e para a sua vida é Deus, é o conhecimento de Deus, e isso precisa entrar na minha mente. E por que precisa entrar na minha mente? Porque para Paulo, quando Cristo diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Paulo entende que a minha missão de vida, o meu propósito está no reino de Deus, nas coisas de Deus. Isso é principal para a minha vida. O principal para a minha vida é Deus, é ter Deus, é conhecer a Cristo. Isso é principal. Porque Paulo também tinha um discernimento que tudo o que não é Cristo, tudo o que não é reino de Deus, está nas demais coisas. E Paulo tinha consciência plena que as demais coisas que eu vier a precisar, que ele viesse a precisar, todas essas coisas seriam acrescentadas. Todas essas coisas seriam acrescentadas. Olha que coisa interessante. Você pode orar e deve orar por tudo o que você precisar. Deus não nos proíbe orar por coisa alguma. Ao contrário, você deve sim orar por tudo que você tem necessidade. Você deve interceder. Você deve orar mesmo, para que Deus faça superabundar recursos na sua vida. Você pode orar pelo seu emprego, por sua casa, pelos seus filhos, pelos seus negócios, pela cura física, deve. Mas preste atenção, quanto tempo você passa por dia, no seu tempo de oração, orando para que Deus te encha de poder espiritual? Quanto tempo da sua oração você investe orando, pedindo para que o Espírito Santo de Deus faça com que o Evangelho entre na sua vida e assim entrando te faça ter discernimentos maiores para a vida? Quanto tempo você passa em oração, clamando insistentemente para que o Espírito Santo faça transbordar no seu coração o amor por Cristo, pela obra, pelo reino de Deus? Quanto tempo você passa clamando a Deus para que o Espírito Santo venha te dar dons espirituais para que você possa servir melhor o reino de Deus, a igreja do Senhor? Muito bem. Agora, quanto tempo você passa realmente pedindo por coisas materiais? Quanto tempo você passa pedindo por saúde física, por cura física? Entenda que eu estou falando que você não deve fazer isso. O que eu quero dizer é o seguinte, e eu quero ilustrar.
E eu ilustrei isso para uma pessoa essa semana. É como se você tivesse me convidado para um almoço extraordinário na sua casa. Você me convida para um banquete maravilhoso. E eu chego na sua casa, você me convida a sentar à mesa, e o que você me serve não é o banquete, mas sim a sobremesa. A sobremesa. A sobremesa é algo maravilhoso, não é? Uma sobremesa é maravilhoso, é gostoso demais. Depois de um banquete, você comer um doce maravilhoso, isso traz alegria para a alma. Mas preste atenção, algo está errado. Eu sentei à mesa esperando o banquete e é me servido o quê? A sobremesa. Eu como a sobremesa. A sobremesa é maravilhosa, a sobremesa é gostosa. Mas a sobremesa, por melhor que ela seja, diante de um banquete maravilhoso, espetacular, essa sobremesa se torna até dispensável. Quem nunca comeu assim um almoço maravilhoso e comeu tanto que a pessoa depois queria servir um doce, queria servir um pudim maravilhoso, e você fala assim: olha, eu até queria comer, mas eu dispenso, porque eu estou cheio, estou por aqui. O que eu quero dizer é que quando Jesus fala para eu e você buscarmos o reino de Deus, quando, por exemplo, Paulo, ele ora para que os crentes de Éfeso e para os crentes de todos os tempos, pudessem conhecer a Cristo, pudessem crescer no conhecimento do Senhor, pudessem experimentar mais e mais de Deus a cada momento. Paulo, ele está focado no grande banquete. Paulo está focado no grande banquete. Quando Paulo clama pelo poder do Espírito Santo, e que é o tema da segunda oração, esse texto que nós lemos agora, para que o povo de Deus, assim, tendo Cristo em sua vida, recebeu o Espírito Santo, agora pudesse experimentar do poder de Deus. Essa oração é o clamor de Paulo pelo banquete espiritual. Mas muitos de nós nos apegamos na sobremesa. E nós muitas vezes acostumamos tanto em comer só a sobremesa, de modo que nós esquecemos do banquete. E a palavra de Deus e o apóstolo Paulo, não só o apóstolo Paulo, mas Jesus já tinha ensinado, e por isso que Paulo tem essa percepção espiritual, é que Cristo nos oferece o banquete. E o banquete espiritual é o Senhor Jesus. O banquete que vai alimentar a nossa vida, a nossa alma, e que vai nos dar poder espiritual para vencer o diabo, vencer o inferno, vencer as tentações, vencer as lutas dessa vida, é o Senhor Jesus. É o Evangelho de Cristo em nós, e é o poder do Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Por isso, nessa manhã eu quero despertar a sua vida, para que você, a partir de agora, em nome de Jesus, pudesse desejar o banquete espiritual, o banquete de Deus. E você vai começar a perceber que quanto mais você investe tempo em oração, clamando a Deus que te encha de poder, que te encha da plenitude do Espírito Santo, que te encha da plenitude de Deus, que te faça conhecer cada dia mais, como diz o apóstolo Paulo aqui, quando ele escreve qual é a altura, a largura, o comprimento, e que você possa conhecer o amor de Cristo, e você faz isso em oração, pedindo a Deus que te faça experimentar um novo tempo na sua existência. Quanto mais tempo você passa fazendo isso em oração, você vai perceber que de forma gradual você vai orando menos pelas coisas desse mundo. Você vai orando menos pelas coisas efêmeras e passageiras. Por quê? Não porque elas não são coisas boas, necessárias, mas porque diante do banquete, diante de Cristo, diante de encher do poder de Deus, diante de ter uma consciência aprofundada em Cristo Jesus,
diante de discernimentos profundos e espirituais, eu vejo que todas essas coisas são simplesmente sobremesas, são coisas secundárias, e que eu sei que essas coisas virão. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse: as demais coisas serão acrescentadas. E Jesus disse: não, se tem uma coisa que você precisa se preocupar, é com o reino de Deus, é com o conhecimento de Cristo, é com se encher do poder do Espírito, é com transbordar de Deus na sua vida. O resto, você não precisa se preocupar. O resto eu vou acrescentar. As demais coisas eu vou acrescentar, porque quem está dizendo isso sou eu, Cristo Jesus. Você está percebendo que quando nós aprendemos realmente o que é espiritualidade cristã, muitas coisas vão saindo do nosso coração, muito peso da alma, muita angústia vai abandonando, a ansiedade vai largando a nossa vida. Por quê? Porque conforme eu, como Paulo, eu vou buscando primeiramente na minha vida o reino de Deus, o enchimento de Deus, o discernimento das coisas espirituais, da vida, tanto da vida aqui nesse mundo, quanto da vida eterna. Quanto mais eu vou buscando isso em Deus, na sua palavra, em oração eu clamo a Deus para que o Espírito Santo mova em mim, através de mim, as outras coisas vão ficando tão pequenininhas, às vezes até dispensáveis, como uma sobremesa depois de um grande banquete. E se as outras coisas vierem, são bem-vindas, e eu vou me deleitar nelas também como uma sobremesa. Mas se as outras coisas não virem, eu já estou completamente cheio, completamente satisfeito. Esse é o segredo do apóstolo Paulo para suportar tantas adversidades, privações, provações. Isso tudo dando glória a Deus, com uma alegria transbordante no coração, com a vida totalmente satisfeita em Cristo. Por isso, Paulo, ele faz essa oração nos ensinando que eu preciso buscar mais a Deus em oração. Eu preciso direcionar a minha vida mais na oração, mas eu preciso buscar na minha oração o enchimento de Deus, o poder de Deus. Eu preciso clamar para que o Espírito Santo faça com que o fruto do Espírito realmente venha existir em mim. E as outras coisas serão acrescentadas. Esse é o segredo do poder espiritual de Paulo. Esse é o poder da vitória. Esse é o grande segredo. Por isso que, olha só que nós nem começamos a falar do texto, hein? Paulo, ele faz essa oração, que é fruto de intimidade com Deus, do conhecimento do Evangelho. E como eu disse, quanto mais eu conheço do Evangelho, quanto mais eu conheço de Cristo, eu vou ter discernimento para, em oração, eu realmente pedir, clamar pelas coisas essenciais. Aí eu vou ter discernimento espiritual para pedir e clamar aquilo que realmente a minha vida carece e necessita. Mas Paulo, ele também, ele ora, em nenhum momento aqui, nessas duas orações de Paulo para a igreja de Éfeso, ele clama por aquilo que eu disse agora há pouco, por uma coisa secundária. Não, ele vai àquilo que realmente interessa. O que interessa é Deus. O que interessa é a minha vida sendo cheia de Cristo, da paz, do poder, do amor de Deus. O que interessa para a minha vida é minha vida ser cheia do Espírito Santo. É que vai causar toda mudança na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios. É o poder de Deus em mim. E é o poder de Deus agindo através da igreja do Senhor. Mas presta atenção. Ele fala assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Qual causa? Essa causa que eu acabei de falar. Por esta causa ele se põe de joelho. Por essa causa ele se humilha diante do Senhor.
Por esta causa ele clama dia a dia. Isso quer dizer, irmão, que a nossa oração deve ser insistente, persistente, em buscar sempre o Senhor, o enchimento de Deus. Não basta eu orar de vez em quando sobre isso. Não basta eu pedir de vez em quando, ou simplesmente quando o pastor pregar sobre isso. Por esta causa eu me ponho de joelho. Por esta causa eu me humilho diante do Senhor. Constantemente Paulo, ele está orando, não só para a igreja de Éfeso, mas ele ora por todas as igrejas, e a gente vê em suas cartas, para que realmente toda a igreja de Cristo seja cheia de Deus, do poder de Deus, que conheça o Evangelho. Paulo, ele é insistente nisso. Paulo se aproxima do trono da graça para clamar ao Senhor pela igreja, para que ela seja cheia de Deus, cheia do poder do Senhor. Ah, meu amado irmão, ele fala, por esta causa me ponho de joelho diante de Deus. Diante de Deus eu me ponho de joelho. E agora, no versículo 15, ele fala assim, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E uma coisa aqui que eu quero sair fora e abrir um parênteses. Paulo, ele está orando por uma comunidade da fé. Paulo não está orando por um crente. Paulo não está orando por um irmão que está em casa. Não. Ele está orando pela igreja. E quando eu falo igreja, quando Paulo ora pela igreja, ele está orando exatamente por esse grupo de pessoas que se reúne constantemente para juntos adorarem o Senhor, para juntos aprenderem a vontade de Deus, para juntos ajudarem uns aos outros, ajuda mútuo, e para juntos crescerem no conhecimento de Cristo. O que eu quero dizer para você? Você precisa voltar para a igreja do Senhor Jesus. Nenhum lugar das cartas de Paulo, do apóstolo Pedro, de João, de Tiago, eles dizem que você pode ser um crente sozinho dentro de casa. Isso é uma mentira do inferno. É uma mentira do inferno para a sua vida. Para se afastar da casa de Deus, se afastar da família de Cristo. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. E não tem como você fazer parte da família de Deus isolado, sozinho. Não existe espiritualidade cristã que não passe por uma espiritualidade entre irmãos. Essa espiritualidade que você fala assim, não, eu tenho intimidade com Deus. Não, essa intimidade com Deus deve passar por uma intimidade com irmãos em Cristo. Não tem como você falar que tem comunhão com Deus se você não tem comunhão com irmãos, com a igreja de Cristo. Isso é a verdade do Evangelho, irmão. Agora, se você é frustrado com a igreja, se você tem um trauma de pastor, isso é outra conversa. É outra conversa. O que você precisa agora em Cristo é amadurecer essa cabeça sua e saber assim, amadurecendo em Cristo Jesus, ao ler a palavra de Deus, ao ter intimidade com o Senhor, é você descobrir qual é o seu lugar no corpo de Cristo. É descobrir o seu propósito no corpo, na família de Cristo. O apóstolo Paulo, ele ora para uma igreja, para uma comunidade. É na comunidade da fé que nós desenvolvemos a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade. É na família da fé que nós desenvolvemos nossos dons e talentos. É na família da fé que nós experimentamos um amor tão especial que vem de Cristo para nós. É na família da fé que eu conheço pessoas difíceis. E às vezes nós somos essa pessoa difícil. E na família da fé que nós aprendemos a ser gente, a começar agora a proceder conforme, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações, em Cristo agora, na família da fé, eu aprendo a viver como gente, com a moral, com a ética do reino do Senhor.
você precisa voltar para a casa de Deus. Você precisa fazer parte da família de Deus. E você precisa fazer isso hoje em nome de Jesus. Deus querido, Pai amado, eu quero clamar, ó Deus, por essa vida, por esse irmão, por essa irmã. Ó Deus, mas eu quero clamar nesse momento, ó Deus, como o apóstolo Paulo clamou aqui, quando ele orou pela igreja de Éfeso. Eu quero clamar agora, para que o teu Espírito Santo venha inundar esse coração de poder espiritual. Que o teu evangelho, ó Deus, entre no coração desse teu servo e da tua serva, para que possamos, ó Deus, ter intimidade com o Todo-Poderoso. Ó Pai, e assim termos discernimento daquilo que é essencial para a nossa vida e daquilo que é secundário, e buscarmos no Senhor cada dia mais, como Paulo, incessantemente aquilo que é essencial, aquilo que vai nos jogar para cima, aquilo que nos faz, ó Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. É somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada
Aleluia. Glória a Deus.